Introdução. A narrativa da Arca de Noé e do Grande Dilúvio é um dos relatos mais marcantes da Bíblia Sagrada. Mais do que uma simples história antiga, ela é um testemunho profundo da justiça, do juízo e da misericórdia de Deus. Em meio à corrupção e violência da humanidade, o Criador decidiu purificar a terra por meio das águas, preservando, no entanto, a vida e a esperança através de um homem justo, Noé. Ao longo dos séculos, esse relato tem sido estudado, interpretado e lembrado como símbolo de fé e obediência. A arca, imensa embarcação construída em obediência às instruções divinas, tornou-se não apenas um refúgio físico contra as águas, mas também um símbolo da salvação e do cuidado de Deus. O dilúvio, por sua vez, não foi apenas uma catástrofe natural, mas um evento espiritual que revelou a seriedade do pecado e a necessidade de renovação da criação. Este livro busca aprofundar-se nos detalhes desse episódio bíblico, explorando não apenas os acontecimentos cronológicos, mas também os significados espirituais, teológicos e morais que emergem dessa narrativa. O leitor será convidado a caminhar desde a descrição da humanidade antes do dilúvio, marcada pela violência e corrupção, até a promessa final de Deus, simbolizada no arco-íris, de nunca mais destruir a terra por meio das águas. Cada capítulo foi estruturado para oferecer uma visão detalhada e reflexiva da história, e desde a construção da arca até o repouso das águas no Monte Ararat, desde a espera angustiante no interior da embarcação até a alegria da libertação, desde a destruição até a renovação da aliança divina com a humanidade. Além disso, é importante compreender que essa narrativa não é apenas parte da memória do povo de Israel, mas carrega em si mensagens universais, a necessidade de retidão diante de Deus, a importância da obediência, a paciência diante das provações e a confiança no plano divino. Assim, a história de Noé e do dilúvio não se limita ao passado distante, mas continua ecoando em nossos dias, inspirando-nos a viver com fé e esperança em meio às tempestades da vida. Este livro, portanto, não é apenas uma recontagem, mas uma jornada espiritual. Cada página busca aproximar o leitor do coração dessa narrativa, levando-o a refletir sobre o amor, a justiça e a fidelidade de Deus. Ao concluir esta leitura, espera-se que cada pessoa possa compreender que, assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, também nós somos chamados a viver em fidelidade e a encontrar refúgio na arca que é Cristo, a verdadeira salvação oferecida a toda a humanidade. Capítulo 1 – O mundo antes do dilúvio. A história do dilúvio não pode ser compreendida sem que antes mergulhemos no cenário em que ela se desenrola. Para entendermos a magnitude do julgamento de Deus e o papel fundamental de Noé, é necessário observarmos como era o mundo antes que as águas cobrissem a terra. O livro de Gênesis nos oferece um vislumbre desse tempo distante, quando a humanidade ainda estava nos primeiros capítulos de sua existência, mas já havia se desviado dos propósitos divinos. A criação, que fora chamada boa por Deus em cada etapa de sua formação, estava agora contaminada pela maldade, pela violência e pela corrupção dos corações humanos. A criação e o propósito original. No princípio, Deus criou o mundo em perfeita harmonia. O homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, receberam a missão de cultivar a terra e dominar sobre os animais, exercendo uma autoridade responsável, baseada no amor e na obediência ao Criador. O Éden era o reflexo da presença de Deus, um espaço de plenitude e comunhão. Mas o pecado, introduzido através da desobediência de Adão e Eva, trouxe consigo a ruptura. A expulsão do jardim foi mais do que uma mudança de morada, foi a marca de uma humanidade que começava a trilhar o caminho da rebeldia. Ainda assim, a promessa de redenção já estava plantada, e a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esse fio de esperança atravessaria as gerações. A expansão da humanidade. Após a queda, a humanidade começou a se multiplicar. Filhos e filhas de Adão espalharam-se pela terra, formando famílias, clãs e comunidades. A vida seguia, mas junto dela crescia também o pecado. O episódio de Caim e Abel já revelava como o coração humano podia se inclinar para a inveja, a raiva e o homicídio. A morte de Abel, o justo, pelas mãos de seu próprio irmão, foi o prenúncio de uma sociedade marcada pela violência. Caim,
expulso da presença de Deus, estabeleceu sua descendência, a qual se destacou por avanços culturais e tecnológicos, construção de cidades, criação de instrumentos musicais, desenvolvimento da metalurgia. Contudo, junto com o progresso material, vinha também a degradação moral. A linhagem de Caim ficou conhecida por sua arrogância e impiedade. Em contraste, a descendência de Sete, outro filho de Adão e Eva, buscava preservar a fé no Criador. A Escritura afirma que, nos dias de Enos, filho de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa linha de fé culminaria em figuras como Enoque, que andou com Deus e foi tomado sem ver a morte, e, por fim, em Noé, o protagonista da história do dilúvio. A corrupção generalizada. À medida que os séculos passavam, a humanidade crescia em número, mas também em iniquidade. Gênesis descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. A violência se tornará cotidiana, o egoísmo, uma lei, a injustiça, um hábito. O mundo, que fora criado para refletir a glória de Deus, estava agora mergulhado em trevas espirituais. Não se tratava apenas de pecados isolados, mas de uma cultura inteira corrompida, onde a bondade era rara e o mal se tornava a regra. O Criador, que contemplara tudo como há muito bom no princípio, agora havia a obra de suas mãos distorcida pela rebeldia humana. A dor do Criador. Um dos aspectos mais profundos desse relato é a expressão do coração de Deus diante da corrupção da humanidade. O texto sagrado afirma que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse arrependimento não deve ser entendido como erro divino, mas como a manifestação da tristeza de um pai que vê seus filhos escolhendo caminhos de morte. Deus não é indiferente ao mal. Ele não observa de longe, como um espectador frio. Pelo contrário, ele se envolve, sente, sofre e reage diante da injustiça. O dilúvio, portanto, não é apenas um ato de juízo, mas também a resposta de um Deus que não pode compactuar com a degradação contínua da criação. A cultura dos dias de Noé. As tradições e relatos antigos, inclusive extrabíblicos, indicam que os dias anteriores ao dilúvio eram marcados por grande desenvolvimento humano, mas também por profunda decadência espiritual. Havia alianças entre povos, cidades em crescimento, avanços no conhecimento e nas artes. Contudo, tudo isso estava impregnado de idolatria, violência e orgulho. As narrativas apócrifas e a própria Bíblia sugerem que havia uma mistura entre a linhagem dos justos e a dos ímpios, resultando em uma geração ainda mais corrompida. Alguns estudiosos interpretam a expressão "a filhos de Deus" que se casaram com as filhas dos homens como uma referência a alianças ilícitas, unindo os que buscavam a Deus com os que o rejeitavam. O resultado foi uma humanidade ainda mais distante da santidade. O cenário espiritual. É importante perceber que, além da corrupção social e moral, havia uma dimensão espiritual em decadência. A idolatria crescia, os homens se afastavam do Deus verdadeiro e buscavam forças em práticas contrárias à vontade divina. O mundo se tornava um palco de rebelião coletiva contra o Criador. Nesse ambiente, a fé era rara. Poucos homens e mulheres ainda buscavam ao Senhor. E foi nesse contexto que surgiu Noé, descrito como justo, íntegro em suas gerações, e que andava com Deus. Ele era uma exceção em meio a um mundo entregue ao pecado. A decisão divina. Diante desse cenário, Deus decretou o juízo, de destruir a humanidade e a criação pela força das águas. Contudo, o juízo não viria sem misericórdia. Assim como a justiça de Deus se manifestaria no dilúvio, sua graça também se revelaria na escolha de um homem e sua família para preservar a vida. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Enquanto todos ao seu redor viviam para a violência, a idolatria e a corrupção, ele caminhava em retidão. Sua vida era um testemunho de que ainda havia esperança, de que a obediência era possível e de que o plano de Deus não seria frustrado pela maldade humana. Capítulo 2 – A corrupção da humanidade. A narrativa do dilúvio não é apenas a história de um evento natural ou de um desastre cósmico, é, sobretudo, o retrato da condição humana em sua pior forma.
Antes que as águas descessem dos céus e brotassem das profundezas da terra, havia uma degradação espiritual e moral tão intensa que exigiu a intervenção direta do Criador. Este capítulo busca compreender em profundidade o que significa a expressão bíblica de que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, a Gênesis 6:11. A multiplicação da maldade. Com o crescimento da humanidade, não cresciam apenas as cidades e as culturas, mas também os pecados. O coração humano, longe da presença de Deus, tornou-se um terreno fértil para a injustiça, a crueldade e a idolatria. A Escritura afirma que a toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má, a Gênesis 6:5. Isso significa que o pecado não era apenas um ato externo, mas uma condição interna e constante. Não se tratava de falhas ocasionais, mas de uma vida inteira voltada ao mal. A inclinação dos homens era egoísta, voltada à violência e ao orgulho. O pecado se multiplicava como uma doença contagiosa, afetando gerações inteiras. Aquilo que começara no Éden com a desobediência, e se agravara com o assassinato de Abel, agora alcançava proporções universais. A violência como norma. Um dos aspectos mais destacados do período pré-diluviano era a violência. O texto bíblico diz que a terra estava cheia de violência, a Gênesis 6:11. Essa expressão não se refere apenas a guerras ou assassinatos, mas a uma sociedade marcada pela opressão, exploração, injustiça e desrespeito à vida. A violência não era apenas física, mas também estrutural. A corrupção alcançava os relacionamentos familiares, as alianças entre povos e a organização social. O forte oprimia o fraco, e o poder era usado não para servir, mas para destruir. A vida humana, criada à imagem de Deus, era banalizada e tratada como descartável. Esse quadro de violência generalizada nos lembra que o pecado não é apenas pessoal, mas também coletivo. Ele molda culturas inteiras, estabelece sistemas de injustiça e cria ambientes onde o mal parece ser a única lei vigente. A corrupção espiritual. Se a violência era a face visível da corrupção, a idolatria era a sua raiz espiritual. A humanidade havia se afastado do Deus verdadeiro e buscava satisfação em ídolos, rituais e práticas contrárias à vontade divina. Alguns estudiosos interpretam a expressão a filhos de Deus a que se casaram com as filhas dos homens, a Gênesis 6:2, como uma metáfora para a mistura entre os que buscavam o Senhor e os que viviam em impiedade. Essa união entre fé e incredulidade gerou uma descendência marcada pela rebeldia. Outros estudiosos veem nesse texto uma referência a seres espirituais corrompidos, que de alguma forma influenciaram a humanidade, aumentando ainda mais a degradação moral. Independentemente da interpretação, o resultado foi o mesmo, uma sociedade mergulhada em trevas espirituais, incapaz de reconhecer o Criador. A idolatria sempre leva à injustiça, porque, quando o homem troca o Deus verdadeiro por falsos deuses, ele perde o referencial de valor e dignidade. A desumanização da criação. Quando a Bíblia afirma que a terra se corrompeu, a Gênesis 6:12, isso não significa apenas que os homens pecaram. A própria criação, sujeita ao domínio humano, foi afetada. O pecado do homem traz consequências não apenas para si mesmo, mas para toda a ordem criada. Animais eram explorados de maneira violenta, a terra era usada de forma irresponsável, e a natureza, que fora criada em equilíbrio, sofria os efeitos da queda. O pecado rompeu a harmonia original entre Deus, o homem e a criação. Assim, o mundo pré-diluviano era um reflexo do caos espiritual da humanidade, de desordem, violência, exploração e corrupção em todas as áreas da vida. A dor no coração de Deus. Diante dessa realidade, o texto bíblico nos apresenta uma das passagens mais emocionantes das Escrituras. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, a Gênesis 6:6. Essa expressão revela a profundidade da dor divina diante do pecado humano. O arrependimento de Deus não significa que ele errou em criar a humanidade, mas que ele sente profundamente o desvio de suas criaturas. O Criador, que ama com amor perfeito, sofre ao ver a destruição provocada pelo pecado. Aqui aprendemos uma verdade fundamental: o pecado não é apenas uma transgressão contra a lei, mas uma ferida no coração de Deus.
Cada ato de injustiça, violência ou idolatria entristece o Senhor. A decisão do juízo. A gravidade do pecado humano levou Deus a decretar o juízo: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. A Gênesis 6:7. O dilúvio seria a resposta divina à corrupção total da humanidade. Mas é importante perceber que esse juízo não foi precipitado. Deus é paciente e tardio em irar-se. O próprio apóstolo Pedro, no Novo Testamento, lembra que, nos dias de Noé, a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída, 1 Pé 3:20. Antes da destruição, houve aviso. Antes da condenação, houve oportunidade. O julgamento só veio quando a humanidade, em sua maioria, se recusou a se arrepender. A graça em meio ao juízo. Mesmo em meio a esse cenário de corrupção, a Escritura nos traz uma mensagem de esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A Gênesis 6:8. Essa frase é o ponto de virada da narrativa. Embora a terra estivesse cheia de violência e maldade, havia ainda um homem que buscava a Deus, que vivia em integridade e que mantinha sua fé em meio a um mundo corrompido. Noé representa a fidelidade possível em meio à apostasia. Ele é a prova de que é viável andar com Deus, mesmo quando todos ao redor escolhem o caminho contrário. Sua vida seria o instrumento de preservação da humanidade e da criação. Reflexão final. O mundo antes do dilúvio é um espelho daquilo que o pecado pode produzir quando não é confrontado: corrupção total, violência sem limites, idolatria crescente e desumanização da vida. Contudo, também é um cenário que nos aponta para a graça. Em meio à escuridão, Deus sempre preserva um remanescente. Em meio ao juízo, Ele oferece salvação. A corrupção da humanidade foi grande, mas a graça de Deus foi maior. E, por meio de Noé, uma nova chance seria dada à criação. Capítulo 3 – O chamado de Noé. Entre os relatos mais significativos da Escritura está o chamado de Noé. Em meio a um mundo mergulhado em corrupção e violência, Deus voltou seus olhos para um homem que se destacou por sua integridade e fé. O chamado de Noé não foi apenas um convite à obediência, mas também o início de uma missão de salvação e renovação para toda a humanidade. Este capítulo explora o encontro entre o Criador e seu servo, a revelação do plano da arca e a resposta de fé que transformou a história da humanidade. Noé, um homem diferente em sua geração. A Bíblia descreve Noé com palavras que, à primeira vista, parecem simples, mas que carregam uma profundidade extraordinária. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Ser justo, naquele contexto, significava viver em conformidade com a vontade de Deus, mesmo quando todos ao redor caminhavam na direção contrária. A justiça de Noé não se baseava em perfeição pessoal, mas em fé e obediência. A integridade de Noé é ressaltada pela frase em suas gerações. Ou seja, ele não apenas se distinguia em termos absolutos, mas em contraste direto com a corrupção que dominava sua época. Enquanto os homens ao seu redor buscavam o mal continuamente, Noé permanecia fiel, firme e alinhado com os princípios divinos. A expressão andava com Deus revela um relacionamento íntimo e constante. Não se tratava de uma religiosidade superficial, mas de uma vida de comunhão diária, marcada pela confiança no Criador. O olhar de Deus sobre a terra. A narrativa bíblica nos mostra que Deus observava a condição da terra. Ele via a corrupção, a violência, a idolatria e a injustiça. Mas, em meio a esse cenário sombrio, ele também via a Noé. Esse detalhe é significativo, e mesmo quando a humanidade inteira parecia perdida, o Senhor não deixava de enxergar os fiéis. O olhar de Deus é capaz de distinguir a luz em meio às trevas, a fidelidade em meio à apostasia, o justo em meio à multidão dos ímpios. Foi esse olhar atento que encontrou em Noé um coração disposto a obedecer. O chamado divino. Deus revelou a Noé o seu plano. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 6:13.
Aqui, o chamado começa com uma revelação dura. Antes de apresentar a solução, Deus expõe a realidade do juízo. Noé precisava entender a gravidade da situação, o fim de toda a humanidade estava decretado. Contudo, Deus não o chamou apenas para assistir ao juízo, mas para ser instrumento de salvação. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. O chamado de Noé envolvia uma obra monumental, a construção da arca. Esse projeto não era humano, mas divino. Deus entregou as medidas exatas, os detalhes da estrutura e a finalidade da embarcação, preservar a vida em meio ao dilúvio que viria sobre a terra. A obediência radical. Noé recebeu instruções que, à primeira vista, poderiam parecer absurdas. Construir uma arca gigantesca, em terra firme, longe do mar, e anunciar um dilúvio que ninguém jamais havia visto, exigia fé extraordinária. Ele precisaria enfrentar a zombaria de seus contemporâneos, a incredulidade das multidões e as dificuldades práticas da tarefa. Ainda assim, a Bíblia registra uma frase que resume sua postura. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. Essa obediência total e imediata é o que distingue Noé. Ele não questionou, não adiou, não buscou atalhos. Ele simplesmente confiou e obedeceu. O peso do chamado. Devemos lembrar que o chamado de Noé não era apenas para construir uma arca, mas para carregar sobre si o peso da preservação da humanidade e da criação. Sua missão incluía construção da arca, de uma obra de décadas, que exigia esforço contínuo e perseverança. Testemunho diante do mundo, sua própria vida e sua obra eram uma pregação constante do juízo vindouro. O Novo Testamento o chama de apregoeiro da justiça, a 2 Pé 2:5. Preservação da vida, e ele deveria reunir animais de todas as espécies, cuidar deles e garantir sua sobrevivência. Proteção da família, sua esposa, filhos e noras dependeriam de sua fé e obediência. Esse chamado, portanto, era abrangente, difícil e exigente. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade única de participar do plano divino de salvação. A mensagem do chamado. O chamado de Noé nos ensina algumas lições fundamentais. Deus sempre chama pessoas fiéis em tempos de crise. Mesmo quando a maioria se afasta, o Senhor encontra e levanta seus servos. O chamado divino exige obediência radical. Não basta crer, é necessário agir conforme a vontade de Deus, mesmo quando isso desafia a lógica humana. O chamado sempre envolve responsabilidade pelo próximo. Noé não foi salvo sozinho, sua família e toda a criação estavam incluídas em sua missão. A fé verdadeira produz testemunho. A vida de Noé era, em si, uma pregação, um sinal de alerta para sua geração. A esperança em meio ao juízo. Embora o chamado de Noé estivesse inserido em um contexto de destruição, ele também carregava uma promessa de esperança. A arca seria o refúgio da vida, o instrumento da continuidade, o sinal de que a história não terminaria com o dilúvio. Assim, o chamado de Noé nos mostra que, mesmo em meio ao juízo, a graça de Deus se manifesta. Ele não abandona sua criação à própria sorte, mas oferece caminhos de salvação para aqueles que confiam em sua palavra. Reflexão final. O chamado de Noé é um convite à fé inabalável. Ele nos ensina que obedecer a Deus, mesmo quando o mundo inteiro segue outro caminho, é o verdadeiro ato de coragem. Sua vida mostra que a fidelidade em meio à corrupção não apenas nos salva, mas também se torna instrumento de salvação para outros. Noé ouviu, creu e obedeceu. E, por meio dele, Deus preservou a humanidade e a criação. O chamado que Deus fez a Noé continua ecoando ao longo dos séculos, lembrando-nos que cada geração precisa de homens e mulheres dispostos a andar com Deus, mesmo quando isso significa remar contra a maré da cultura. Capítulo 4 – O projeto da arca. Quando Deus revelou a Noé a destruição iminente da humanidade pelo dilúvio, ele não apenas anunciou o juízo, mas também apresentou o meio de salvação e a construção da arca.
Essa embarcação monumental seria o refúgio da vida em meio às águas e o símbolo da fidelidade divina. Neste capítulo, exploraremos os detalhes do projeto da arca, suas medidas, seu simbolismo e seu significado espiritual, mostrando como essa obra não foi apenas uma construção física, mas também uma pregação silenciosa da justiça e da graça de Deus. A revelação do projeto. A ordem de Deus foi clara. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 covados será o comprimento, de 50 a sua largura e de 30 a sua altura. GN 6, 14, 15. Cada detalhe foi cuidadosamente instruído pelo Criador. Não se tratava de uma ideia humana, mas de um projeto divino. Noé não deveria improvisar nem acrescentar nada segundo sua própria vontade, mas obedecer rigorosamente às especificações recebidas. A arca seria construída com madeira de cipreste, resistente e duradoura, preparada para enfrentar a fúria das águas. O betume, usado para calafetar, garantiria a impermeabilidade, protegendo a embarcação de qualquer infiltração. As medidas da arca. As dimensões da arca eram impressionantes. Comprimento, 300 covados, aproximadamente 135 metros. Largura, 50 covados, cerca de 22,5 metros. Altura, 30 covados, aproximadamente 13,5 metros. Essas proporções revelam que a arca não foi projetada para navegação veloz, mas para estabilidade. Sua forma lembrava mais uma caixa flutuante do que um navio convencional. O objetivo não era viajar, mas resistir e preservar a vida em meio ao caos. A arca possuía 3 andares, compartimentos internos e uma janela para ventilação. Também havia uma porta lateral, pela qual Noé, sua família e os animais entrariam. A simbologia do projeto. Cada detalhe da arca carrega significados profundos. A madeira de cipreste representa a resistência e a durabilidade. Assim como a madeira suportaria as águas, a fé em Deus sustenta seus servos em meio às tempestades da vida. O betume, símbolo da proteção divina. Assim como o betume selava a arca contra a água, o sangue de Cristo sela e protege os que confiam nele. As medidas perfeitas demonstram que o plano de Deus é exato e suficiente. Não havia necessidade de ajustes humanos, a salvação estava completa naquilo que ele projetara. A porta única, e a arca tinha apenas uma entrada. Isso aponta para a exclusividade da salvação em Cristo, o único caminho que conduz à vida. Os 3 andares podem simbolizar a plenitude da vida humana, espírito, alma e corpo, ou a completude do plano divino, abrangendo toda a existência. O trabalho da construção. Obedecer ao chamado significava para Noé décadas de trabalho árduo. Estima-se que a construção da arca tenha levado entre 70 a 100 anos. Nesse tempo, ele não apenas cortava madeira e ajustava estruturas, mas também testemunhava sua fé diante de uma geração incrédula. A cada golpe de martelo, Noé anunciava o juízo que viria. A cada tora de madeira ajustada, ele pregava a mensagem da justiça de Deus. Sua obra era, ao mesmo tempo, prática e profética. A arca, visível a todos, era um lembrete constante do juízo que se aproximava. No entanto, ao longo de todos esses anos, não há registro de que alguém além de sua família tenha se arrependido ou buscado refúgio. A dureza do coração humano se revelou mais forte do que a evidência diante de seus olhos. O testemunho de Noé. O autor da carta aos Hebreus declara: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. HB 11h07. Noé acreditou no invisível. Nunca antes havia chovido como o Senhor anunciava. Nunca se ouvirá falar de um dilúvio. E, ainda assim, ele obedeceu, confiando na palavra divina. Sua fé não apenas salvou sua família, mas também expôs a incredulidade do restante da humanidade. A construção da arca foi uma pregação viva.
O silêncio de seus contemporâneos diante desse testemunho revela o quanto estavam endurecidos em seus pecados. A arca como sombra de Cristo. Mais do que uma embarcação histórica, a arca aponta para uma realidade espiritual maior. Ela é uma figura profética de Cristo. Assim como havia uma única arca para a salvação no dilúvio, há um único Salvador para toda a humanidade. Assim como Noé e sua família foram convidados a entrar e se refugiar, somos chamados a entrar em Cristo e encontrar vida. Assim como a arca foi o meio de preservação em meio ao juízo das águas, Cristo é o meio de preservação em meio ao juízo do pecado. O apóstolo Pedro faz essa conexão ao afirmar que a arca simboliza o batismo, não como simples limpeza do corpo, mas como resposta de uma boa consciência diante de Deus. 1 Pé 3, 20-21. O silêncio dos homens e a voz de Deus. Enquanto Noé construía a arca, a humanidade seguia sua rotina de banquetes, casamentos e negócios. Ninguém se importava com a advertência. As palavras de Jesus ecoam sobre aquele tempo. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. MT 24, 37, 39. O silêncio dos homens diante da arca era o reflexo de um coração endurecido. Mas a voz de Deus estava clara e firme, convidando ao arrependimento. Reflexão final. O projeto da arca não foi apenas uma obra de engenharia, mas uma lição eterna sobre a fidelidade e a graça de Deus. Ela nos ensina que a salvação é obra do Senhor, não do homem. A obediência à palavra divina é o caminho para escapar do juízo. Deus sempre provê um refúgio para os que confiam nele. A arca, com sua madeira, betume e compartimentos, era um sinal visível da promessa invisível de Deus. Ela apontava para Cristo, a verdadeira arca da salvação, na qual todos os que entram encontram vida, paz e eternidade. Capítulo 5 – A paciência na construção. Poucos aspectos da vida de Noé são tão impressionantes quanto sua perseverança. O chamado de Deus para construir a arca não foi uma tarefa que se cumprisse em dias ou meses, mas em décadas. Estima-se que a obra tenha levado entre 70 a 100 anos, período no qual Noé manteve-se fiel, obediente e confiante na promessa divina, mesmo sem ver sinais imediatos do que lhe fora anunciado. Este capítulo mergulha na paciência de Noé, como ele trabalhou incansavelmente, como lidou com a zombaria de seus contemporâneos e como sua fé inabalável se tornou o sustentáculo da salvação de sua casa. A longa jornada da obediência. Quando Deus ordenou a construção da arca, ele não disse que seria fácil nem rápido. A obra era monumental: cortar, transportar e preparar toneladas de madeira, encaixar vigas, calafetar com betume, organizar compartimentos internos, planejar espaço para animais de todas as espécies. Noé tinha diante de si uma missão que exigia esforço físico, planejamento, organização e perseverança. Cada dia de trabalho era um exercício de fé, porque nada ainda indicava que um dilúvio realmente viria. Não havia nuvens carregadas, não havia sinais da catástrofe iminente. Tudo estava como sempre fora. Ainda assim, Noé persistiu. A zombaria dos homens. É difícil imaginar que um projeto tão grandioso pudesse passar despercebido. Certamente, a construção da arca chamou a atenção de todos. Homens e mulheres, vizinhos e viajantes, devem ter parado para observar aquela gigantesca embarcação sendo erguida em terra firme. E, com um olhar curioso, veio também a zombaria. Por que esse velho perde tempo construindo um navio tão longe do mar? Quem já ouviu falar de um dilúvio? Chuva que cobre montanhas? Isso é loucura. Esse Noé enlouqueceu. Gasta sua vida numa fantasia. A paciência de Noé não era apenas contra as dificuldades do trabalho, mas contra o escárnio constante de seus contemporâneos. Ele não apenas cortava madeira e batia martelos, mas também suportava palavras de deboche e incredulidade. Mesmo assim, ele não cedeu.
Sua fidelidade não dependia da aprovação dos homens, mas da confiança em Deus. O testemunho silencioso. Cada golpe de machado e cada tora de madeira encaixada eram sermões pregados à sua geração. Noé não precisava subir em palanques nem usar palavras eloquentes, sua vida era sua pregação. O apóstolo Pedro o chama de apregoeiro da justiça, a 2 Pé 2:05, pois, mesmo sem talvez convencer os homens pelo discurso, sua obediência constante era uma proclamação viva da vontade divina. O testemunho de Noé nos ensina que, muitas vezes, a paciência em obedecer é mais poderosa que 1000 palavras. Ele não desistiu, não se escondeu, não se calou. Continuou firme, mesmo quando ninguém acreditava. A paciência como virtude espiritual. A paciência de Noé não era mera teimosia ou insistência humana. Era fruto da fé. Ele acreditava no que Deus havia dito e, por isso, suportava o tempo e as adversidades. A paciência, na perspectiva bíblica, é a capacidade de esperar com confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É a perseverança que se mantém firme, não porque vê, mas porque crê. Noé se tornou exemplo de paciência porque trabalhou décadas sem ver chuva, sem ver o dilúvio, sem ver sinais. Sua confiança estava na palavra de Deus, não nos olhos dos homens. A família na espera. Outro aspecto fundamental dessa paciência foi o envolvimento da família. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cresceram nesse ambiente de espera e obediência. Eles aprenderam, desde cedo, que a fé exige perseverança e que a promessa de Deus, ainda que demore, nunca falha. A esposa de Noé, suas noras e seus filhos foram parceiros na construção e na esperança. Todos eles dependeriam da fé de Noé, mas também precisavam desenvolver sua própria confiança em Deus. A paciência de Noé inspirava paciência em sua casa. O custo da espera. Esperar tanto tempo não foi sem custo. Durante aquelas décadas, Noé precisou lidar com o envelhecimento, com as limitações físicas, com os olhares de reprovação e até com a solidão de sua fé. Não havia multidões ao seu lado, não havia outro justo que o acompanhasse. Ele e sua família eram minoria absoluta. Esse isolamento é uma das marcas da paciência cristã. Quem espera em Deus precisa estar disposto a suportar a solidão de caminhar contra a corrente. O silêncio de Deus. Talvez um dos maiores desafios da paciência de Noé tenha sido o silêncio divino. O texto bíblico não relata que Deus falava continuamente com ele durante todo o processo. A ordem foi dada, e depois o que se vê é Noé trabalhando. Por anos, talvez décadas, sem novas revelações, sem confirmações, apenas com a lembrança da palavra inicial. Esse silêncio era uma prova de sua fé. Ele confiava no que já havia sido dito, sem exigir sinais constantes. Essa lição é poderosa, e muitas vezes, Deus nos dá uma promessa ou direção, e depois permite que vivamos longos períodos apenas com aquela palavra, sem novas confirmações. É nesse silêncio que a fé é provada e a paciência é aperfeiçoada. O valor da perseverança. A paciência de Noé não foi em vão. Cada dia de espera o aproximava mais da promessa. Cada tora de madeira colocada na arca era um passo em direção à salvação. Sua perseverança não apenas garantiu sua sobrevivência, mas preservou toda a humanidade e a criação. Se Noé tivesse desistido no meio do caminho, a história seria diferente. Mas sua paciência transformou o impossível em realidade. Reflexão final. O exemplo de Noé nos mostra que a paciência é uma virtude indispensável para a fé. Obedecer a Deus quando tudo parece imediato é fácil, o desafio está em obedecer quando o tempo se prolonga, quando os sinais não aparecem e quando a multidão ri. A paciência de Noé nos ensina que a espera é parte da promessa. A zombaria dos homens não pode silenciar a confiança em Deus. O silêncio de Deus não significa ausência, mas prova de fé. A perseverança, por mais longa que seja, sempre será recompensada. Assim, a arca não foi apenas construída com madeira e betume, mas também com a paciência de décadas de obediência. E é essa paciência que ecoa até hoje, lembrando-nos que o tempo de Deus é perfeito e que sua promessa nunca falha.
Capítulo 6 – Os animais escolhidos. Quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, a instrução não se limitou apenas à preservação de sua família. O plano do Senhor era mais amplo: preservar a vida em toda a terra, garantindo a continuidade das espécies animais após o juízo do dilúvio. Esse detalhe revela o caráter cuidadoso e misericordioso do Criador, que não apenas julga, mas também planeja a restauração. A entrada dos animais na arca não foi um acontecimento caótico ou desordenado. Pelo contrário, a Bíblia mostra que tudo se deu segundo a vontade e direção de Deus. Esse episódio nos ensina sobre a soberania divina, a harmonia da criação e o cuidado do Senhor até com os menores detalhes. A ordem divina. No livro de Gênesis lemos: de todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, um par, o macho e sua fêmea. Das aves dos céus, também 7 pares, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. GN 7:2-3. A ordem era clara. Animais puros 7 pares. Animais impuros 1 par. Aves 7 pares. Esse detalhe é muito importante. Não se tratava de uma seleção aleatória, mas de uma organização com propósito. Os animais limpos, a que mais tarde fariam parte da lei cerimonial de Israel, seriam necessários não apenas para a alimentação, mas também para os sacrifícios de gratidão após o dilúvio. O movimento sobrenatural. Um dos maiores milagres desse episódio está no fato de que Noé não precisou sair pelo mundo caçando e recolhendo cada espécie. O próprio Deus moveu os animais para que viessem até a arca. Imagine a cena: rebanhos de ovelhas, bois e cabras caminhando pacificamente, leões, tigres e leopardos aproximando-se sem atacar, pássaros voando em direção à arca, insetos e répteis encontrando seus lugares. Era como se a criação inteira estivesse respondendo ao chamado do Criador. Não houve confusão, não houve resistência, mas uma obediência silenciosa ao comando divino. Esse milagre mostra a soberania de Deus sobre todas as criaturas. Aquele que deu vida aos animais também tem poder para guiá-los segundo sua vontade. O mistério da diversidade. Não sabemos exatamente quantas espécies de animais foram preservadas, mas podemos imaginar a diversidade. Grandes e pequenos, fortes e frágeis, ferozes e mansos, voadores, rastejantes e quadrúpedes. A arca se transformou em um reflexo da própria criação, abrigando em seu interior a variedade da vida que Deus havia formado. Esse detalhe nos lembra da grandiosidade da obra do Criador. A multiplicidade de espécies não é fruto do acaso, mas da criatividade divina. Cada animal, por mais simples que pareça, possui um propósito no equilíbrio da criação. A convivência dentro da arca. Um dos mistérios que fascinam estudiosos e leitores da Bíblia é como tantos animais puderam conviver juntos em um mesmo espaço sem conflitos. Afinal, predadores e presas estavam lado a lado. Mais uma vez, a resposta está no poder de Deus. Durante aquele período, o Senhor pode ter colocado os animais em um estado de calma ou hibernação, garantindo a convivência pacífica e reduzindo a necessidade de alimento em excesso. O que parece impossível aos olhos humanos era totalmente possível nas mãos do Criador. O simbolismo espiritual dos animais. A presença dos animais na arca não foi apenas uma questão prática de preservação biológica. Ela carrega também significados espirituais profundos. A universalidade da salvação, assim como todas as espécies tiveram lugar na arca, também todas as nações, povos e línguas são convidados à salvação em Cristo. A ordem e harmonia da criação, o fato de cada animal ocupar seu espaço mostra que Deus é Deus de ordem. A arca, apesar de cheia, não era um lugar de caos, mas de equilíbrio. O valor da vida, Deus não preservou apenas o homem, mas também os animais. Isso mostra que, para ele, toda forma de vida é preciosa e faz parte do seu plano. A obediência dos animais versus a desobediência dos homens. Há um contraste impressionante na narrativa, e enquanto os animais obedeceram prontamente ao chamado de Deus, os homens daquela geração rejeitaram as advertências de Noé. Essa ironia revela a dureza do coração humano diante da voz divina.
Criaturas irracionais reconheceram o comando do Criador, mas os homens, dotados de razão e consciência, escolheram ignorar. É uma poderosa lição espiritual, e a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando parece impossível ou improvável. O espaço da arca como reflexo do reino de Deus. Dentro da arca, havia espaço para todos, para os grandes elefantes e para os pequenos insetos, para os fortes bois e para os frágeis cordeiros. Essa cena é um reflexo do reino de Deus, onde há lugar para todos os que aceitam o chamado do Senhor. O apóstolo Paulo, séculos depois, afirmaria: já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. GL 3:28. Da mesma forma, dentro da arca não havia distinção de grandeza. Todos tinham valor, todos eram necessários, todos estavam sob a mesma proteção. Reflexão final. O episódio dos animais escolhidos para a arca nos ensina que Deus é soberano sobre toda a criação. Nada escapa ao seu plano de preservação e redenção. A salvação oferecida por Ele é ampla e inclui toda a vida. O chamado divino exige resposta, os animais obedeceram, mas os homens daquela geração não. Assim, a arca não era apenas um abrigo para Noé e sua família, mas também um microcosmo da criação, um símbolo da restauração futura e um testemunho da fidelidade de Deus em preservar a vida. Capítulo 7 – O julgamento de Deus. Desde o início da história da humanidade, a Bíblia mostra que Deus é longânimo, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. No entanto, há um limite para a impiedade humana. O dilúvio representa esse limite, um ato de justiça diante de um mundo corrompido e mergulhado na violência. Esse capítulo nos conduz ao momento em que a graça se transforma em juízo, a paciência divina dá lugar à execução da sentença, e a arca se torna a linha divisória entre a vida e a morte, entre a preservação e a destruição. A última advertência. Deus havia concedido a Noé um longo período de tempo para construir a arca e, nesse tempo, o mundo teve a oportunidade de ouvir o testemunho do apregoeiro da justiça. Cada martelada e cada corte de madeira eram sinais visíveis de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas, apesar de todos os avisos, os homens continuaram em seus caminhos. O próprio Jesus, séculos depois, faria menção a essa indiferença. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. MT 24:37-39. A última advertência estava diante deles, mas o coração endurecido não permitiu arrependimento. O fechamento da porta. Um dos momentos mais solenes e impressionantes do relato é quando a porta da arca se fecha. A Bíblia é clara. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis 7:16. Não foi Noé quem fechou a porta. Foi Deus. Isso significa que o tempo da graça havia terminado. Até aquele instante, qualquer pessoa poderia ter se arrependido e buscado refúgio na arca. Mas, uma vez que a porta se fechou, não havia mais volta. Essa cena nos traz uma reflexão séria: há um tempo determinado para a misericórdia. Quando esse tempo se encerra, o juízo é inevitável. O início da chuva. Após 7 dias de espera dentro da arca, finalmente as palavras de Deus se cumpriram. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. GN 7:11-12. O início da chuva deve ter sido recebido com surpresa pelos homens que zombavam de Noé. Talvez, no começo, tenham pensado que seria apenas uma tempestade comum. Mas, à medida que a água subia, a incredulidade se transformava em desespero. O desespero dos que ficaram de fora.
É impossível não imaginar o clamor desesperado daqueles que ficaram de fora da arca. Gritos de socorro, pessoas correndo em busca de refúgio, famílias tentando salvar seus filhos, multidões subindo as colinas mais altas. Mas já era tarde demais. A porta estava fechada. O tempo da graça havia passado. Essa cena, por mais dura que seja, nos ensina que não se pode zombar da paciência de Deus. Quando o juízo chega, não há mais oportunidade de fuga. O dilúvio como ato de justiça. Alguns podem questionar como um Deus de amor poderia destruir toda a terra. A resposta está na compreensão da justiça divina. A humanidade havia se corrompido de tal maneira que já não havia espaço para arrependimento. A violência, a idolatria, a imoralidade e a perversão dominavam o mundo. O coração dos homens estava constantemente inclinado para o mal. O dilúvio, portanto, foi a purificação necessária. Não apenas destruição, mas também recomeço. Assim como um médico remove o tecido doente para preservar o corpo, Deus limpou a terra para dar lugar a uma nova oportunidade. A proteção dentro da arca. Enquanto o mundo perecia, Noé e sua família estavam seguros dentro da arca. As águas não podiam atingi-los, porque a promessa de Deus os guardava. Esse contraste é marcante, e do lado de fora, o juízo, do lado de dentro, a salvação. Essa cena aponta para Cristo, a verdadeira arca que nos protege do juízo eterno. Quem está em Cristo encontra refúgio e vida, quem está fora, permanece exposto ao juízo. O tempo do juízo e o tempo da graça. O capítulo do julgamento de Deus nos convida a refletir sobre dois tempos distintos. O tempo da graça, e longo, paciente, cheio de oportunidades para arrependimento. O tempo do juízo, repentino, inevitável, inescapável. Hoje, ainda vivemos no tempo da graça. Mas, assim como nos dias de Noé, chegará o momento em que a porta se fechará. Por isso, a mensagem do dilúvio é também um chamado urgente ao arrependimento e à fé. Reflexão final. O julgamento de Deus no dilúvio nos ensina que Deus é paciente, mas sua justiça não falha. Há um tempo para a salvação e um tempo para o juízo. A porta da arca simboliza a oportunidade que não pode ser negligenciada. A segurança só é encontrada na obediência e confiança na palavra de Deus. Assim, enquanto a chuva caía e as águas subiam, a humanidade experimentava a seriedade da justiça divina. Mas, ao mesmo tempo, a arca se erguia sobre as águas como sinal de que, mesmo em meio ao juízo, Deus provê salvação para aqueles que o temem. Capítulo 8 – O início da chuva. O silêncio da espera terminou. Durante 7 dias, Noé e sua família permaneceram dentro da arca, aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Foi um tempo de expectativa, de confiança e, talvez, de apreensão. Lá fora, o mundo seguia em sua rotina de incredulidade. Mas, então, o momento chegou, e os céus se abriram, e a terra começou a sentir os primeiros sinais do juízo divino. Este capítulo nos conduz ao instante em que o dilúvio começou. Não como uma tempestade comum, mas como uma ruptura cósmica, um evento sem precedentes que mudaria para sempre a história da humanidade. O dia marcado por Deus. A Escritura é precisa. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. GN 7 e 11, 12. Não foi por acaso, não foi um acidente da natureza. O dilúvio aconteceu no dia exato determinado por Deus. Essa data marcava o cumprimento daquilo que ele havia anunciado há décadas. Isso nos mostra que o juízo divino não é aleatório. Ele tem tempo, lugar e propósito definidos. As fontes do abismo e as janelas do céu. O texto bíblico descreve 2 movimentos. As fontes do grande abismo se romperam, águas subterrâneas jorraram da terra, talvez em erupções violentas, rachando o solo e inundando os vales.
As janelas do céu se abriram, torrentes de chuva caíram sem cessar, cobrindo rapidamente a superfície da terra. Era como se a criação inteira estivesse voltando ao caos primordial descrito em Gênesis 1:2, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O dilúvio foi, portanto, uma espécie de a desfazer a da ordem criada, para depois dar lugar a um novo começo. O crescimento das águas. No início, talvez alguns tenham pensado que se tratava apenas de uma forte tempestade. Mas, à medida que as horas se transformaram em dias, e os dias em semanas, ficou claro que nada seria como antes. As águas começaram a subir rapidamente. Primeiro, os rios transbordaram. Depois, os campos foram submersos. Em seguida, as casas desapareceram. Logo, apenas os lugares altos restavam à vista. A humanidade, que havia zombado de Noé, agora corria em desespero, buscando refúgio onde não havia salvação. A angústia dos que ficaram do lado de fora. É impossível não imaginar a cena, pessoas correndo em direção à arca, batendo em suas portas, clamando por ajuda. Mas a porta estava fechada pelo próprio Deus. Famílias tentavam proteger seus filhos, animais selvagens buscavam terreno alto, multidões se acotovelavam nas colinas. O desespero tomou conta da terra. O contraste era chocante, que enquanto o mundo experimentava a fúria das águas, Noé e sua família permaneciam em segurança dentro da arca, sustentados pela promessa divina. A arca começa a flutuar. À medida que o nível das águas subia, a arca, antes imóvel sobre a terra, começou a se erguer. Lentamente, aquele imenso navio de madeira foi desprendendo-se do chão e passou a flutuar. Para Noé e sua família, deve ter sido um misto de temor e alívio. O temor diante da magnitude do juízo, o alívio por perceberem que a promessa de Deus era real e que estavam seguros dentro da embarcação. Cada balanço da arca era um lembrete de que a mão do Senhor os sustentava. Os 40 dias e noites. O número 40, recorrente nas Escrituras, simboliza prova, purificação e transição. No caso do dilúvio, os 40 dias e noites de chuva representaram o tempo necessário para que a terra fosse completamente purificada da corrupção humana. Moisés passaria 40 dias no Sinai, recebendo a lei. Elias caminharia 40 dias até o Monte Horebe. Jesus jejuaria 40 dias no deserto. Assim, os 40 dias do dilúvio não foram apenas uma contagem cronológica, mas também um símbolo espiritual de julgamento e preparação para um novo começo. O testemunho da justiça divina. Enquanto as águas cobriam a terra, uma mensagem inequívoca era transmitida: e Deus é justo. Ele não ignora o pecado, não fecha os olhos para a violência, não deixa impune a corrupção. O dilúvio foi a demonstração visível de que o Criador governa sobre a criação e que sua palavra sempre se cumpre. O refúgio da arca como sinal de esperança. Apesar da tragédia que se desenrolava do lado de fora, dentro da arca havia esperança. A embarcação era um refúgio, um abrigo, um sinal de que Deus não havia abandonado a humanidade. Pelo contrário, ele preservava a vida para um recomeço. Essa esperança apontava para algo maior, Cristo, a verdadeira arca da salvação. Assim como Noé e sua família foram salvos das águas do juízo, aqueles que estão em Cristo são salvos da condenação eterna. Reflexão final. O início da chuva nos ensina que o juízo de Deus é certo e acontece no tempo determinado. As águas do dilúvio revelam a seriedade do pecado e a santidade do Senhor. A arca simboliza a segurança e a esperança encontradas apenas na obediência a Deus. Os 40 dias e noites apontam para a purificação e para a preparação de um novo começo. Assim, enquanto o mundo afundava no caos, a arca navegava sobre as águas, carregando em seu interior a promessa da continuidade da vida e da fidelidade divina. Capítulo 9, 40 dias e noites. O que começou como gotas isoladas transformou-se em uma fúria incontrolável. Durante 40 dias e 40 noites, o céu se manteve aberto como nunca antes. As chuvas desciam incessantemente, misturando-se às águas que jorravam das profundezas da terra. O mundo,
outrora tão cheio de vida e movimento, agora se afogava em silêncio e lamento. Dentro da arca, Noé e sua família viviam um tempo de fé, paciência e esperança. O balanço das águas, os rugidos dos trovões e a escuridão constante eram provas de que o juízo de Deus estava em curso, mas também de que sua promessa de salvação permanecia firme. O crescimento implacável das águas. Os primeiros dias já foram devastadores. As planícies desapareceram rapidamente, seguidas pelas colinas. Homens e animais tentavam refugiar-se em lugares altos, mas as águas não paravam. O texto bíblico diz: "E as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes, que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos." GN 7, 18, 19. A cena era aterradora, de montanhas submersas, cidades engolidas, florestas afogadas. O que parecia inabalável desaparecia sob o manto imenso das águas. Dentro da arca, já a vida em confinamento. Para Noé, sua família e os animais, a arca tornou-se um novo mundo. Era um espaço limitado, escuro, cheio de sons estranhos, rugidos, cantos de aves, passos e respirares de centenas de criaturas. O ar úmido misturava-se ao cheiro dos animais, e cada dia era um exercício de disciplina. Alimentar os bichos, manter a ordem, cuidar uns dos outros, tarefas que se repetiam continuamente. Mas, mais do que trabalho físico, era um desafio espiritual. Do lado de fora, o mundo desmoronava. Do lado de dentro, restava apenas a confiança de que Deus estava no controle. O peso da espera. 40 dias e noites podem parecer um período curto quando lembrado como história. Mas vivê-los dentro de um barco fechado, ouvindo apenas trovões e sentindo o balanço constante das águas, era uma eternidade. Cada noite devia parecer interminável. A escuridão, interrompida apenas pelos lampejos dos relâmpagos, trazia consigo o eco do vento e das ondas que batiam contra a arca. E, mesmo assim, Noé e sua família perseveraram. Eles aprenderam que esperar no Senhor é mais do que suportar o tempo, é confiar que, mesmo quando nada parece mudar, Deus continua agindo. A prova da fé. O dilúvio não foi apenas um juízo contra a humanidade, mas também uma prova de fé para aqueles que estavam dentro da arca. Eles não podiam sair. Não podiam ver o que acontecia lá fora. Não sabiam quanto tempo duraria até que a terra fosse habitável novamente. Tudo o que possuíam era a promessa de Deus. E essa promessa era suficiente. O simbolismo dos 40 dias. Na Bíblia, o número 40 sempre carrega o sentido de provação e transformação. Israel passou 40 anos no deserto. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai. Jesus jejuou 40 dias no deserto. No caso do dilúvio, os 40 dias e noites de chuva eram o tempo de purificação da terra. Cada gota que caía era como uma sentença contra a corrupção e a violência. Mas, ao mesmo tempo, cada gota também era preparação para um novo começo. O mundo submerso. Ao final dos 40 dias, o planeta estava irreconhecível. A Bíblia afirma: "E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem." Gênesis 7:21. A vida cessara. O que restava eram águas silenciosas cobrindo tudo. Era como se a criação tivesse voltado ao ponto inicial, aguardando uma nova ordem. A arca, um sinal de graça. Enquanto tudo desaparecia, a arca se mantinha firme. Não pelas mãos de Noé, mas pela fidelidade de Deus. Cada balanço sobre as águas era um lembrete, e Deus havia feito uma promessa, e ele não falha. A arca não era apenas madeira e betume, era o símbolo vivo da graça divina, sustentando a vida em meio ao caos. O valor da esperança. Mesmo cercados pela morte e pela destruição, Noé e sua família não perderam a esperança. Eles sabiam que o dilúvio não era o fim, mas o começo de algo novo. A cada dia que passava, a fé os lembrava de que as águas, em algum momento,
recuariam, e a terra seria renovada. Essa esperança os manteve firmes, mostrando que, por mais longa que seja a noite, a promessa de Deus é sempre mais forte que a tempestade. Reflexão final. Os 40 dias e noites do dilúvio nos ensinam que o juízo de Deus é total e inescapável, mas a sua graça é suficiente para salvar. O tempo de espera pode ser longo e difícil, mas é no silêncio que a fé é moldada. O número 40 simboliza purificação, provação e recomeço. A arca aponta para Cristo, nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Assim, enquanto o mundo inteiro era submerso pelas águas, a arca permanecia como um testemunho da fidelidade divina, que em meio ao juízo, sempre há um caminho de salvação para aqueles que confiam em Deus. Capítulo 10 – O silêncio das águas. A chuva, que durante 40 dias e 40 noites havia golpeado a terra com fúria, finalmente cessou. O estrondo dos trovões diminuiu, os relâmpagos cessaram de cortar o céu, e o rugido constante das águas caindo deu lugar a um silêncio profundo e inquietante. Mas, embora os céus tenham fechado suas comportas, a terra ainda estava mergulhada num oceano interminável. Não havia colinas, vales ou árvores à vista, apenas a imensidão sem limites das águas, cobrindo tudo sob o firmamento. O silêncio, para Noé e sua família, não foi um alívio imediato, mas uma nova forma de provação. Do ruído ao vazio. Durante 40 dias, a família de Noé viverá sob o som incessante da chuva. Era um barulho que assustava, mas também confirmava que a palavra de Deus estava se cumprindo. Agora, com o cessar da tempestade, o silêncio parecia ainda mais perturbador. A arca, antes sacudida pelas ondas e pelo vento, passou a balançar suavemente. O mar de águas imensas dava a impressão de eternidade. Para onde quer que olhassem pelas aberturas, viam apenas o horizonte líquido. Era como se o mundo tivesse deixado de existir. A vida suspensa na arca. Dentro da arca, a rotina seguia. Os animais eram alimentados, o espaço era cuidado, e a família de Noé se esforçava para manter a ordem. Porém, o silêncio do exterior pesava sobre todos. Cada dia parecia igual ao anterior. Sem o som da chuva, o tempo parecia parado, como se Deus tivesse colocado o mundo em espera. Esse era o grande desafio, confiar quando nada acontecia. A fé precisava permanecer firme, mesmo sem sinais visíveis de mudança. O tempo de Deus, não o dos homens. A Bíblia descreve: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 7h24. Ou seja, mesmo após o fim da chuva, ainda restava um longo período em que as águas permaneceriam dominando tudo. Isso mostra que o juízo de Deus não foi apenas momentâneo, mas completo, profundo e incontestável. Noé não tinha pressa própria. Ele não tentou abrir a arca ou buscar saídas prematuras. Esperou o tempo determinado por Deus. Essa obediência paciente é uma das marcas mais fortes de sua fé. O silêncio como provação. O silêncio pode ser mais difícil de suportar do que o barulho da tempestade. Durante a tempestade, havia sinais claros da ação de Deus. No silêncio, parecia que nada acontecia. Mas, na realidade, Deus estava agindo de maneira invisível, preparando a terra para o novo começo. Esse tempo de silêncio foi a escola da paciência. Quantas vezes na vida o mesmo acontece conosco? Oramos, pedimos, clamamos e, depois de uma tempestade, entramos em um tempo de aparente calmaria, onde parece que nada muda. Mas é nesse silêncio que Deus trabalha no invisível, moldando nosso coração e preparando o futuro. A esperança dentro da arca. Apesar do mar sem fim que os cercava, Noé e sua família tinham uma certeza, e a arca não estava à deriva sem propósito. Deus era quem a sustentava e guiava. A arca flutuava sobre as águas como um testemunho da graça. Não importava se havia montanhas submersas, abismos profundos ou correntezas fortes, a arca permanecia firme porque Deus havia prometido preservá-los. A mão oculta de Deus. Embora invisível, a mão de Deus estava presente.
Ele sustentava as correntes, impedia a arca de se perder e mantinha viva cada criatura dentro dela. Esse detalhe é precioso, e mesmo quando não vemos sinais visíveis de sua ação, Deus continua guiando e preservando os seus. O silêncio não significa ausência, mas presença oculta e fiel. Reflexões de Noé. É possível imaginar Noé, em momentos de oração, olhando para a imensidão das águas e refletindo: Senhor, quando veremos novamente a terra seca? Haverá ainda esperança para o futuro? Como será o mundo quando sairmos daqui? Mas, ao mesmo tempo, ele devia se lembrar das palavras de Deus: contigo estabelecerei a minha aliança, a Gênesis 6:18. Essa promessa era suficiente para sustentar sua fé. O valor da paciência. O silêncio das águas ensina uma lição preciosa, e a paciência é parte essencial da fé. Não basta confiar em Deus quando as coisas estão acontecendo, é preciso confiar também quando parece que nada se move. Noé não se precipitou. Não tentou apressar o processo. Ele aguardou. E esse esperar ativo, cheio de fé, é o que o manteve em paz em meio à incerteza. Reflexão final. O silêncio das águas foi mais do que uma pausa entre a tempestade e o novo começo, foi um tempo de aprendizado. Ensina que Deus age mesmo quando não vemos. Mostra que a fé verdadeira se prova na espera. Revela que a paciência é parte do plano de Deus para nos amadurecer. Lembra que o silêncio não é abandono, mas preparação. Assim, enquanto a terra permanecia coberta, Noé e sua família aprendiam que o mesmo Deus que fecha as comportas do céu também sabe o tempo certo para abrir novos caminhos. Capítulo 11 – O recolhimento das águas. Depois de longos dias de silêncio e espera, algo novo começou a acontecer. O mundo ainda estava coberto por um imenso oceano, mas a mão poderosa de Deus já trabalhava para transformar a realidade. O juízo havia cumprido seu propósito, agora, chegava o tempo da restauração. O sopro de Deus sobre a terra. A Escritura relata com clareza. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de todo o gado que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a minguar. Gênesis 8:1. Essas palavras são profundamente significativas. Quando tudo parecia imóvel e inalterado, Deus se lembrou de Noé. Não porque o tivesse esquecido, mas porque chegará o momento de agir em favor dele. O avento enviado por Deus ecoou o mesmo sopro do Espírito em Gênesis 1:2, quando pairava sobre a face das águas no início da criação. Era como se o Senhor estivesse recriando o mundo, reorganizando o caos para dar início a uma nova história. As fontes fechadas e os céus serenos. Assim como no início do dilúvio se abriram as fontes do abismo e as janelas do céu, agora o processo se invertia. As fontes subterrâneas se fecharam. As comportas celestiais foram trancadas. A chuva cessou definitivamente. O que era destruição passou a ser restauração. O que era juízo agora se tornava preparação para a vida. O recolhimento gradual. As águas não desapareceram de repente. O texto nos mostra que elas iam minguando continuamente, a Gênesis 8:3. Era um processo lento, gradual, controlado pelo próprio Deus. Primeiro, o nível das águas começou a baixar. Depois, alguns picos de montanhas começaram a se revelar. Finalmente, a arca encontrou repouso. Essa gradualidade ensina que os planos de Deus não acontecem sempre de forma instantânea. Muitas vezes, a restauração exige paciência, confiança e tempo. O repouso da arca. A Bíblia narra um marco emocionante. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Depois de tantos dias à deriva, a arca encontrou descanso. As águas ainda cobriam grande parte da terra, mas agora havia estabilidade. O repouso da arca era um sinal de que a promessa de Deus estava se cumprindo. Para Noé e sua família, deve ter sido um momento de grande alívio.
O balanço constante deu lugar à firmeza, e a arca tocou a terra como um prenúncio de que o fim da jornada estava próximo. Os picos das montanhas aparecem. Pouco a pouco, o cenário começou a mudar. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Gênesis 8:05. A visão das primeiras montanhas deve ter trazido esperança renovada. Não era apenas água, não era apenas desolação, havia terra firme emergindo novamente. Era como ver o primeiro sinal de que o mundo renasceria. A lembrança da fidelidade de Deus. Cada detalhe desse processo mostrava a fidelidade divina. Deus não se esquece dos seus. O vento que sopra é sinal de vida nova. O repouso da arca traz paz em meio à espera. Os cumes revelados são promessas visíveis de que a terra voltará a florescer. Assim como o arco-íris apareceria mais tarde como sinal da aliança, cada etapa do recuo das águas já era um lembrete da graça de Deus. A espera continua. Ainda assim, a jornada não terminou imediatamente. Noé e sua família não saíram da arca logo após o repouso. Eles precisaram permanecer dentro, aguardando até que a terra estivesse pronta para recebê-los. Isso nos mostra que, mesmo quando Deus começa a agir, é preciso esperar o tempo completo de sua obra. A pressa poderia colocar tudo a perder, a paciência garante que o plano divino seja cumprido com perfeição. Reflexão espiritual. O recolhimento das águas simboliza os momentos em que Deus começa a transformar o caos da nossa vida em algo novo. Muitas vezes, não acontece de uma vez, é um processo gradual, invisível no início, mas certo. O avento de Deus assopra em nossa direção quando menos esperamos. As águas que nos cercavam começam a recuar lentamente. Surgem sinais de esperança, pequenas montanhas no horizonte. Até que finalmente encontramos repouso e vemos a promessa se cumprir. Reflexão final. O capítulo 11 nos ensina que Deus nunca se esquece dos que lhe obedecem. Seu sopro recria, renova e dá início a novos começos. A restauração é um processo gradual, não instantâneo. O repouso da arca e o surgimento das montanhas são símbolos da esperança. Assim, o silêncio das águas foi substituído pelo movimento da restauração. O juízo já havia passado, e um novo mundo começava a nascer sob os olhos atentos de Noé e sua família. Capítulo 12 – O envio do corvo e da pomba. As águas já haviam começado a recuar. O repouso da arca nos montes de Ararat e a visão dos primeiros picos das montanhas encheram Noé e sua família de esperança. Contudo, a terra ainda não estava pronta para ser habitada. O silêncio persistia, e a arca permanecia fechada, aguardando o tempo perfeito de Deus. Era necessário discernir o momento certo para sair. E, para isso, Noé buscou sinais. Assim começa um dos episódios mais belos e simbólicos da narrativa, o envio do corvo e da pomba. O envio do corvo. A Escritura diz: E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, o qual saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. GN 8:6-7. O corvo foi a primeira ave a ser liberada. Ele voava de um lado para o outro, mas não retornou para dentro da arca. Esse comportamento revela muito, e sendo uma ave impura, o corvo podia sobreviver de restos e carcaças que flutuavam sobre as águas. Não havia necessidade de voltar, pois encontrava alimento na destruição. O corvo simboliza, portanto, aqueles que se acomodam com o caos e a morte, sem buscar vida nova. O envio da pomba. Diferente do corvo, Noé também soltou uma pomba, uma ave símbolo de pureza, paz e inocência. O relato bíblico detalha: depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele, estendendo a sua mão, tomou e recolheu-a consigo na arca. GN 8:8-9. Nesse primeiro voo, a pomba não encontrou lugar seguro.
Não havia terra seca, apenas águas cobrindo tudo. Ao retornar, Noé a acolheu novamente dentro da arca. Esse gesto de estender a mão mostra o cuidado e a ternura do patriarca, lembrando-nos de como Deus acolhe aqueles que retornam a Ele em busca de refúgio. O intervalo de espera. Noé não desistiu. Ele sabia que o processo era gradual. Assim, esperou mais 7 dias antes de soltar novamente a pomba. Esse intervalo é significativo, e 7 é o número da perfeição e da completude. A cada espera, Noé mostrava sua confiança em Deus, pacientemente aguardando os sinais que confirmariam a restauração da terra. O ramo de oliveira. O segundo voo da pomba trouxe consigo uma notícia de esperança. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira estava no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis 8:11. A folha de oliveira era muito mais do que um pedaço de vegetação. Era a prova concreta de que a vida ressurgia. O juízo não havia destruído a criação por completo, o verde voltava a brotar, sinalizando um recomeço. Esse momento encheu o coração de Noé e sua família de alegria. Depois de tantos meses de silêncio e espera, havia um sinal tangível de que a promessa de Deus estava se cumprindo. O ramo de oliveira se tornou, ao longo da história, símbolo de paz e reconciliação, um eco do que aconteceu nesse instante, e Deus estava reconciliando a terra com a vida. O terceiro envio. Mais uma vez, Noé esperou 7 dias e soltou a pomba. Desta vez, ela não retornou. Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, porém não tornou mais a ele. Gênesis 8:12. Isso significava que havia terra seca suficiente para a ave permanecer fora da arca. O ciclo de sinais estava completo. O tempo de permanecer confinado se aproximava do fim. Os significados espirituais. O envio do corvo e da pomba traz lições profundas. O corvo simboliza o apego à morte, ao pecado e à destruição. Ele se satisfaz em meio ao juízo, sem buscar novidade de vida. A pomba simboliza a pureza, a esperança e a reconciliação. Sua volta à arca mostra dependência, e o ramo de oliveira traz a mensagem de paz. Mais tarde, a própria pomba se tornaria símbolo do Espírito Santo, que desceu sobre Jesus no batismo, Mt 3:16. Assim como naquele dia no Jordão, aqui também ela anunciava o início de uma nova etapa da história da salvação. A postura de Noé. É importante notar que Noé não saiu apressadamente da arca após ver os sinais. Ele continuou esperando a ordem direta de Deus. Sua fé não estava apenas nos indícios externos, mas principalmente na voz do Senhor. Esse detalhe ensina que, mesmo quando vemos sinais favoráveis, precisamos aprender a depender da direção de Deus. A obediência de Noé é um exemplo de humildade e confiança. Reflexão final. O episódio do corvo e da pomba ensina que nem todos respondem ao juízo da mesma forma, alguns se acomodam ao caos, outros buscam sinais de vida nova. A esperança pode parecer demorada, mas, no tempo certo, Deus sempre envia um sinal. O ramo de oliveira lembra que, após o juízo, vem a paz e a reconciliação. Esperar a ordem de Deus é mais importante do que seguir apenas os sinais visíveis. Assim, entre aves e ramos, Noé e sua família aprenderam que o mesmo Deus que envia o vento para secar as águas também oferece sinais de esperança para renovar a vida. Capítulo 13 – A saída da arca. O silêncio havia sido quebrado pelo sopro de Deus. As águas recuaram, as montanhas apareceram, e a pomba trouxe no bico o sinal da esperança. A arca repousava firme nos montes de Ararat. Noé e sua família já sabiam que o tempo da restauração havia chegado. Contudo, mesmo diante dos sinais claros, eles não se precipitaram. Permaneceram aguardando a ordem do Senhor. A arca não era apenas um refúgio físico, mas também um espaço de obediência. Assim, somente quando a voz de Deus soou, eles deram o passo decisivo. A ordem divina. A Escritura narra: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e contigo tua mulher,
e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. GN 8, 15, 17. Essas palavras ecoam a mesma ordem dada no Éden: frutificai e multiplicai-vos. Era o renovo da criação, o recomeço da humanidade. O desembarque. Podemos imaginar a cena solene, e a porta da arca, fechada por tanto tempo, finalmente é aberta. A luz invade o interior escuro. O ar fresco da nova terra enche os pulmões daqueles que há meses viviam confinados. Primeiro saem os animais, aves voando para o céu, mamíferos correndo em direções diversas, répteis rastejando para o solo recém-seco. A terra, que havia estado silenciosa e vazia, enche-se novamente de sons e movimento. Depois, Noé, sua esposa, seus filhos e noras descem juntos. Seus pés tocam a terra firme pela primeira vez após muitos meses de confinamento. Era um momento de reverência, de gratidão, mas também de responsabilidade. Eles eram os novos guardiões da vida sobre a terra. O mundo renovado. A cena ao redor devia ser de uma terra transformada, de montanhas ainda úmidas, rios redesenhados, vegetação começando a florescer novamente. O mundo antigo havia desaparecido, mas diante dele surgia um novo começo, cheio de possibilidades. O silêncio agora não era de destruição, mas de expectativa. Cada passo em solo firme era como escrever as primeiras linhas de uma nova história. A fidelidade de Noé. O detalhe mais marcante é a postura de Noé. Ele não saiu da arca por conta própria, mas somente após a ordem de Deus. Mesmo cercado de sinais, preferiu esperar a voz divina. Isso revela uma fé madura, que não depende apenas do que os olhos veem, mas daquilo que os ouvidos espirituais escutam. Noé compreendeu que a arca era um espaço de proteção até o último instante e que só haveria segurança verdadeira se permanecesse obediente à voz do Senhor. A multiplicação da vida. Com a saída dos animais, iniciou-se novamente o ciclo da vida. Eles se espalharam pelos campos e florestas, cada um segundo a sua espécie, para encher a terra mais uma vez. Era um recomeço da biodiversidade, uma nova chance para o equilíbrio da criação. Deus, que havia preservado cada espécie dentro da arca, agora garantia que a vida florescesse de novo em toda parte. A nova missão da humanidade. Para Noé e sua família, sair da arca significava muito mais do que respirar ar livre. Era o início de uma missão. Repovoar a terra. Zelar pela criação. Manter viva a aliança com Deus. Assim como Adão havia recebido a ordem de cultivar e guardar o jardim, Noé agora assumia o papel de patriarca de uma nova humanidade. O simbolismo espiritual. A saída da arca aponta para verdades espirituais profundas. Representa a transição da proteção para a missão. Mostra que, após o juízo, Deus sempre abre um caminho de vida. Lembra que o recomeço não depende da força humana, mas da direção divina. Da mesma forma, em nossa jornada, a salvação não termina na arca, Cristo como nosso refúgio, mas continua na vida de missão, quando somos chamados a viver no mundo como testemunhas da graça recebida. Reflexão final. O capítulo 13 nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, nem antes, nem depois. A obediência à voz de Deus é o que garante segurança, não apenas os sinais visíveis. Cada saída da arca é também um envio para uma missão. O recomeço da criação mostra que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Assim, quando Noé e sua família pisaram novamente em solo firme, não estavam apenas recomeçando uma vida. Eles estavam inaugurando uma nova etapa da história humana, fundada sobre a graça e a fidelidade de Deus. Capítulo 14 – O altar e a aliança. Depois de meses de confinamento, após a devastação da terra e a saída da arca, Noé tinha diante de si um novo mundo. O silêncio do pós-dilúvio enchia os ares, como se a criação inteira aguardasse em expectativa o primeiro gesto da humanidade renovada. Qual seria o primeiro ato de Noé em terra firme?
Não foi plantar, não foi construir casas, nem buscar alimento para si e sua família. O que ele fez em primeiro lugar foi levantar um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios de gratidão. O primeiro altar da história. O relato bíblico é direto e profundo. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis 8:20. Esse é o primeiro altar mencionado explicitamente nas Escrituras. Antes do dilúvio, houve ofertas de Caim e Abel, mas aqui vemos o altar erguido como lugar de adoração, consagração e gratidão. A escolha dos animais limpos revela que Noé conhecia a distinção entre o puro e o impuro. A provisão extra que Deus ordenara levar para dentro da arca agora se revelava, que eram para sacrifícios após o dilúvio. O altar representava a entrega do coração humano a Deus. Era o reconhecimento de que a vida preservada não vinha da sorte ou da habilidade, mas da graça divina. O cheiro suave. A Escritura continua. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Gênesis 8:21. A oferta de Noé subiu como aroma agradável diante de Deus. Esse cheiro suave não era simplesmente o odor da fumaça, mas o símbolo da fé e gratidão que acompanhavam o sacrifício. Deus, ao receber esse culto, revelou o seu coração misericordioso. Ele declarou que nunca mais amaldiçoaria a terra daquela forma, nem destruiria todos os seres viventes com águas. Mesmo reconhecendo a inclinação má do coração humano, decidiu agir em graça, não em destruição. A aliança de preservação. Deus selou uma promessa grandiosa. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis 8:22. Aqui nasce a primeira aliança cósmica registrada na Bíblia, e a aliança de preservação. Deus garantiu a estabilidade das estações, o ciclo da vida e a continuidade da criação. Essa promessa é fundamental porque estabelece a base para toda a história da humanidade. A vida sobre a terra não está suspensa ao acaso, mas sustentada pela fidelidade de Deus. O significado do altar. O altar de Noé se torna símbolo de várias verdades espirituais. Gratidão, reconhecimento de que tudo o que temos vem da mão de Deus. Consagração, em entregar o melhor, o puro, em adoração ao Criador. Mediação, o sacrifício como ponte entre Deus e o homem, antecipando o sacrifício perfeito de Cristo. Renovo, o altar foi erguido no início de uma nova era, marcando que a adoração deve ser o fundamento de todo recomeço. A aliança e a graça. É importante notar que a aliança não nasceu da perfeição humana, mas da graça de Deus. Ele mesmo reconheceu: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ainda assim, decidiu não destruir novamente a terra dessa maneira. Aqui vemos um contraste marcante, a justiça de Deus que julgou o mundo pelo dilúvio, e a sua graça que agora se manifesta em promessa de preservação. Essa tensão entre juízo e misericórdia aponta para o futuro, quando, em Cristo, a justiça e a graça se encontrariam de maneira plena. O risco e o valor do sacrifício. Vale destacar o detalhe do sacrifício, que Noé ofereceu animais limpos, mas eram poucos, preciosos, escassos após o dilúvio. Ao oferecê-los, ele entregava não apenas algo simbólico, mas parte essencial da continuidade da vida. Esse gesto revela a fé. Ele confiava que Deus proveria a multiplicação da vida e que nenhum ato de entrega seria em vão. O altar não era desperdício, mas investimento espiritual no futuro. A resposta divina. Deus não apenas aceitou a oferta, mas respondeu com uma promessa de alcance universal e a manutenção do ciclo da criação. O homem oferece sacrifícios limitados. Deus responde com uma promessa ilimitada. Esse padrão se repetirá ao longo da história da salvação, o pouco que o homem entrega, Deus multiplica em bênção eterna. Reflexão final. O capítulo 14 nos mostra que a adoração deve ser sempre a prioridade após o livramento.
A gratidão abre espaço para que Deus revele novas promessas. O altar é o lugar onde a humanidade encontra graça diante do Criador. A aliança de preservação é a base para nossa confiança na ordem do mundo. Assim, do altar de Noé brota não apenas fumaça de sacrifício, mas também a certeza de que a vida continuará, sustentada pela fidelidade de Deus. Capítulo 15 – O sinal do arco-íris. Após o sacrifício oferecido por Noé e a promessa de Deus de não mais destruir a terra por meio de um dilúvio, o Senhor decidiu selar a sua palavra com um sinal visível, algo que pudesse ser contemplado por todas as gerações. Esse sinal não seria restrito a Noé, mas seria universal, atravessando os séculos como testemunho da fidelidade divina, o arco-íris. A aliança confirmada. A Escritura declara: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. GN 9:9-11. Deus estabeleceu sua aliança não apenas com Noé e sua família, mas também com toda a criação. Era uma promessa abrangente, que incluía cada criatura, grande ou pequena. O arco nas nuvens. Então, Deus acrescentou: O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. GN 9:13-15. O arco-íris, com suas cores resplandecentes, tornou-se um lembrete eterno. Ele apareceria justamente em momentos de chuva, quando as nuvens escuras poderiam despertar medo de novos dilúvios. Em vez de terror, a visão do arco seria sinal de paz, lembrança da promessa de Deus. O significado do arco. O arco-íris possui um simbolismo profundo. Sinal de graça, ele aponta para a misericórdia que triunfa sobre o juízo. Sinal de paz, o arco, que poderia ser visto como uma arma de guerra curvada, agora está voltado para o céu, indicando que a ira foi aplacada. Sinal universal, diferente de outros sinais restritos a Israel no futuro, como a circuncisão ou o sábado, o arco é universal, abrangendo toda a humanidade e a criação. Sinal da beleza de Deus, as cores que surgem da luz atravessando a chuva revelam que até nas tempestades a graça pode se manifestar em beleza. A memória de Deus. Curiosamente, Deus diz: E eu me lembrarei da minha aliança, e não porque ele esqueça, mas para ensinar ao homem que cada vez que o arco aparecesse, seria como se o próprio Criador reafirmasse sua promessa. Esse gesto mostra a ternura de Deus, que desce ao nível humano e estabelece sinais visíveis para fortalecer nossa fé. O arco-íris e a história da salvação. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, mas também um sinal profético. Ele aponta para Cristo, o mediador da nova aliança. Assim como o arco sela a promessa de preservação após o juízo do dilúvio, Cristo sela a promessa de vida eterna após o juízo do pecado. No livro do Apocalipse, João vê o trono de Deus cercado por um arco-íris, AP 4:03, e também um anjo poderoso envolto por ele, AP 10:01. O arco, portanto, é também símbolo da glória eterna, sinal de que a fidelidade de Deus atravessa toda a história. A universalidade da promessa. Outro ponto marcante é que a aliança do arco-íris não depende da resposta humana. Deus não condiciona a promessa à fidelidade de Noé ou de seus descendentes. Ele simplesmente afirma: não haverá mais dilúvio para destruir a terra. É uma aliança unilateral, fundamentada unicamente na graça. Assim como a salvação em Cristo, ela não nasce dos méritos humanos, mas da bondade divina. A nova relação do homem com a criação. O arco-íris também lembra que o destino da humanidade está ligado ao da criação. Deus não prometeu apenas aos homens, mas também aos animais e à própria terra.
Isso nos ensina que cuidar da criação é parte da nossa responsabilidade diante de Deus, pois a aliança é com todos os seres viventes. Reflexão final. O capítulo 15 encerra a narrativa do dilúvio com um dos mais belos símbolos bíblicos. Ele nos ensina que Deus é fiel e mantém suas promessas. O juízo não é a última palavra, a graça triunfa. Os sinais de Deus são dados para fortalecer nossa fé. O arco-íris é um lembrete universal da aliança divina. Assim, cada vez que o arco se estende no céu após a chuva, não é apenas um espetáculo da natureza, mas uma pregação silenciosa, e Deus é fiel, sua aliança permanece, e a vida continua sob o seu cuidado.